Então, eu acho que ele foi preso com propriedade. Claro que a defesa vai sempre negar isso, né? Espero que ele pense também numa delação, porque eu vi alguns jornalistas afirmando que era justamente o BRB responsável pelas propinas do Vorcaro, né? Então pode ser uma mão dupla aí também, né? Pagavam o presidente para o banco tomar decisões favoráveis ao Vorcaro, mas o banco, em contrapartida, além de pensar em comprar o próprio Master, também usava seu caixa aí para eventualmente comprar os aliados, digamos assim, do esquema. O Alcolumbre traiu os senadores. O Alcolumbre, ele cortou a cabeça de todos os senadores, colocou numa bandeja de prata e entregou para o Gilmar. Fachin está tentando salvar o STF. Eu acho difícil, para mim esse navio já afundou, mas ele tem lá aquele apelo, aquele vínculo emocional com a Suprema Corte, está tentando salvar. Talvez ele não saiba, não tem salvamento. A única coisa que vai salvar o STF hoje é impeachment de ministros do STF. Ou, pior ainda, uma reformulação da Suprema Corte. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. André Mendonça libera 600 documentos sigilosos para a defesa de Vorcaro. Advogados acertam detalhes para acordo de delação premiada. É isso mesmo. O relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, liberou esta semana um lote com mais de 600 documentos para análise da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. De acordo com fontes do STF, o relator tem liberado documentos sigilosos aos advogados nos casos em que o acesso não prejudique a investigação. O gabinete de Mendonça tem feito checagens minuciosas para selecionar os itens compartilhados. A apuração é do portal Metrópolis. O time de advogados do dono do Banco Master tem estado todos os dias, das 9 horas às 17h30, com o réu na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso em Brasília. A defesa busca agilizar um alinhamento de pontos que serão apresentados na delação premiada do empresário. A pressa dos defensores acontece principalmente após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberar para julgamento a DPF 919, uma ação de 2021 do Partido dos Trabalhadores que pede restrições às delações premiadas. A pauta visa proibir acordos com presos e limitar o uso de delação cruzada. E a Polícia Federal prendeu Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, numa nova fase da operação que investiga irregularidades no caso Master. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, com o aval da Procuradoria-Geral da República. A investigação apura a atuação do ex-diretor na tentativa de compra do Master e em outras operações envolvendo a instituição. Segundo a Polícia Federal, ele é suspeito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Um dos motivos para a prisão é a suspeita de ocultação de 6 imóveis de alto padrão recebidos como propina. Os imóveis, localizados em São Paulo e Brasília, são avaliados em mais de 146 milhões de reais. Costa chegou a receber o pagamento de 74 milhões de reais referentes aos 6 imóveis. Segundo decisão do próprio ministro André Mendonça, as transações só não foram finalizadas porque Daniel Vorcaro ficou sabendo que havia uma investigação em curso para apurar pagamento de propina a Paulo Henrique Costa. O advogado Daniel Monteiro, que teria representado o Master em negociações com o BRB, também foi preso em São Paulo. A defesa de Paulo Henrique Costa afirmou que ele não cometeu crime e classificou a prisão como um exagero. Rodrigo Constantino, hoje conosco. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vinda. Quinta-feira começou agitada por aqui. Mais 2 personagens, então, envolvidos no caso Master foram presos hoje pela PF por ordem do ministro André Mendonça. Já foram também divulgadas várias trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa, revelando aí como se dava o modus operandi do pagamento de propina por meio desses imóveis, justamente para manter os negócios entre as instituições, o Master e o BRB, o Banco de Brasília. Muito boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Marsiglia, toda a nossa enorme audiência. Veja, esse caso continua, né, trazendo cada hora uma novidade aí, mas acho que essas prisões são muito importantes,
principalmente a do ex-presidente do BRB, que, se eu não me engano, foi o mesmo que encontrou-se com Alexandre de Moraes. Mas o BRB estava claramente ali sendo usado, né, como o banco para salvar o Master, né, para absorver os esquemas todos fraudulentos do Master, porque é um banco estadual, é o famoso dinheiro da viúva, né, aquilo que não tem dono, aquilo que é de todos não é de ninguém, ou melhor, é de quem consegue se apropriar, né? É por isso que quem tem um pouco mais de cabelo branco, né, vai lembrar que Banesp, Banerj, no meu saudoso Rio de Janeiro, eram motivos de desespero da população, porque serviam justamente para esquemas de corrupção, para gerar inflação, para absorver podres de gestões irresponsáveis e corruptas. E ainda bem que esses bancos foram vendidos. Então, eu não consigo entender como é que alguém ainda defende, em pleno século XXI, que o Estado deva ser um banqueiro. Isso é muito ultrapassado e marxista, né? Está lá no Manifesto Comunista, item 5 dos 10 pontos que o Marx levanta para tomar o poder todo, concentrar todo o crédito na mão do Estado, né? Tem um grande banco estatal. Então, Brasília, o Distrito Federal, não devia ter um banco, né? BRB tinha que ser vendido, privatizado. Alguns podem apontar, Rodrigo, mas o escândalo é do Banco Master, é um banco privado. Sim, não quer dizer que não vá ter gente corrupta, gente sem ética no setor privado. Claro que tem. Para isso você tem também os mecanismos de freios e contrapesos, a concorrência, as agências de regulação, o próprio Banco Central, né, CVM, enfim, e a punição caso seja pego fazendo alguma coisa. O maior problema do Brasil é sempre a impunidade. Aí serve para o setor público e para empresários, né? Todo mundo fica impune nesse país. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, está solto. Isso é um incentivo a um sujeito desse, que eu não sei quanto tem de salário, mas não é um banqueiro, né? Mas presidia ali um banco estadual, né, público. A tentação dele para receber uma proposta de sei lá quantos milhões em imóveis é uma tentação quase irresistível para muita gente, né? Você tem que ter realmente ali um filtro ético muito rigoroso para não entrar num jogo desses. Então, o problema de Brasília é que está tomado de gente assim. Tomado. Então, eu acho que ele foi preso com propriedade. Claro que a defesa vai sempre negar isso, né? Espero que ele pense também numa delação, porque eu vi alguns jornalistas afirmando que era justamente o BRB responsável pelas propinas do Vorcaro, né? Então pode ser uma mão dupla aí também, né? Pagavam o presidente para o banco tomar decisões favoráveis ao Vorcaro, mas o banco, em contrapartida, além de pensar em comprar o próprio Master, também usava seu caixa aí para eventualmente comprar os aliados, digamos assim, do esquema, né? Então, tomara que ele faça a delação, estamos aguardando a do próprio Vorcaro, né? Está indo um pouco mais lento do que a gente gostaria. Estão dizendo aí que tem barreira na própria PGR, né? A gente espera que não, mas conhecendo quem é o responsável, quem é o próprio Procurador-Geral da República, a gente desconfia que sim, né? E o Brasil precisa passar limpo esse escândalo. Quer dizer, um escândalo em que o próprio Vorcaro negociaria 40 bilhões de reais de devolução ao erário ao longo de 10 anos, é muito dinheiro desviado, fora todo mundo que estava nessa corrente da felicidade, né? Então, de novo, temos que investigar a fundo e essas prisões preventivas, nesse sentido, elas têm razão de ser. Meus amigos, vocês sabem por quê que o Gilmar Mendes fez o que fez com o Alessandro Vieira? Porque atacou publicamente o Senado, porque o Alcolumbre traiu os senadores. O Alcolumbre, ele cortou a cabeça de todos os senadores, colocou numa bandeja de prata e entregou para o Gilmar. E eu vou te mostrar isso. Por que eu estou dizendo isso? Agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like. Diz a Veja o seguinte, que na terça-feira passada, quando havia aquela crise toda, estava à beira do indiciamento dos ministros do STF pela CPI do crime organizado, pelo Alessandro Vieira, sabe o que o Davi Alcolumbre fez?
Sabe o que ele fez? Ele disse isso a interlocutores, que ele pegou um telefone e ligou para os ministros para acalmar os ânimos. E quando eu digo para os ministros, vamos lá, ele ligou, a gente sabe muito bem para quem. Quem que manda no STF? Quem que manda nos ministros? Moraes? Não, errou. Gilmar. O Gilmar é o chefe. O Gilmar pensa, o Moraes caneta. O Gilmar pensa, o Moraes executa. Ligou muito provavelmente para o Gilmar. E sabe o que disse, além de acalmar os ânimos? Disse que não tinha como controlar, e aqui é aspas da Veja, disse o Alcolumbre que não tinha como controlar loucos de hospício na CPI, mas que ele ia fazer aquilo que lhe era possível. Olha, esse é o cara que devia estar defendendo o Senado. Ele dizendo que os senadores são loucos de hospício e, ao invés de dar uma satisfação para os senadores, estava dando satisfação para os ministros. Uma pessoa que é o presidente do Senado, que a CPI do Senado, ela indicia ministros e ele liga para os indiciados e não para os senadores para protegê-los. Em vez de ligar para os senadores para dizer, vou proteger vocês porque vocês estão indiciando, não, vou ligar para os indiciados e chamar os que estão indiciando de loucos de hospício. Esse é o Alcolumbre. Meus queridos, e aí o Alessandro Vieira, os membros da CPI, os senadores querendo que o Alcolumbre tome uma providência, está tudo invertido. O Alcolumbre está na mão dos ministros, meus caros. Você entendeu? Então, ao invés de se solidarizar com os senadores, foi se solidarizar com os ministros, com os indiciados. Em vez de prestar apoio ao Alessandro, foi a prestar apoio ao Gilmar Mendes. O Alcolumbre está vendendo os senadores para os ministros. Você entendeu? É isso. É isso que está acontecendo. Está tudo de ponta cabeça, tudo ao contrário, como o mapa lá do IBGE, do cara do IBGE que está sendo, inclusive, procurado aí querendo que o Ministério Público atrás dele, de tão gênio que ele é. Bom, o Alcolumbre representa o Senado e não o STF, mas hoje ele representa, formalmente, mas ele representa os valores dos ministros e não os do Senado. Ele tinha que ser a última trincheira do Senado, a última trincheira do Legislativo. Devia ser aquele que protege o Senado, mas é o que vende os senadores. Então é óbvio que se o porteiro, se o rei do Senado, se aquele que é o porteiro da tua casa abre a porta para o inimigo, você acha que o inimigo tem medo de entrar? Se aquele que é o rei que está sentado na cadeira do trono do castelo está batendo palma para os invasores, você acha que os invasores vão ter medo? Vão ter medo uma pinóia. O Senado está vendido porque o primeiro a colocar a plaquinha de vende-se baratinho é o próprio Alcolumbre. E vendeu para quem? Vendeu para esses ministros a quem ele ligou. Meus amigos, enquanto o Alcolumbre estiver nessa cadeira, nós não temos um Senado. É isso. Tão simples quanto isso. Por isso que é preciso girar o Senado, mudar o Senado, a composição, mas ocupar a cadeira do Alcolumbre, a da presidência do Senado, o quanto antes. A oposição precisa ter isso em mente. Era só o que faltava mesmo. Chegamos no cúmulo do absurdo. O presidente do STF, Edson Fachin, agora virou um novo alvo de Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Não é brincadeira. E o que foi que o Fachin fez que deixou a turminha do Master tão revoltada? A turminha do inquérito das fake news, das prisões ilegais, a turminha que salvou a democracia. O que foi que o Fachin fez de tão absurdo que deixou essa turminha tão revoltada? Isso aqui, ó. Durante uma palestra, o Fachin fez uma fala curta que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi o bastante para torná-lo o novo alvo da turminha da turminha da democracia, que a gente pode chamar, né? Quando falamos em crises, é fundamental reconhecer que efetivamente nós estamos imersos em relação à atuação do judiciário, uma crise que precisa ser enfrentada. E enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena
de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. Então, 2 trechos. Esse é um. Outro trecho, ele fala que não pode obstruir CPIs, né, que juízes não podem. Que o CPI é legítimo do parlamento, que deve investigar. Quem tem medo não deve. Rapaz, essa fala, quem tem medo não deve, pegou muito mal, deixou muita gente revoltada. E aí, vamos para a próxima parte. Olha o que o jornalista fala. Aqui assumiu a presidência do Supremo, ele era uma pessoa extremamente reservada, mais quieta. Aos poucos ele está falando, nas últimas semanas, ou talvez nos últimos dias, tem falado cada vez mais, meio que seguindo o mesmo caminho paralelo ao crescimento das críticas feitas, a pressão sofrida pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe como tem gente dentro do STF que não está gostando desses posicionamentos do presidente da Corte. Tem gente no STF que não está gostando que o presidente do STF quer criar um código de conduta, está revoltado com os escândalos de corrupção de ministros do STF e está falando abertamente que a nossa Suprema Corte precisa voltar à caixinha e voltar a respeitar a Constituição. Aí tem ministro que está revoltado com isso. É isso, Márcio. Nesse evento no qual o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, participou hoje em São Paulo, ele voltou a fazer críticas ao próprio judiciário, defendendo que há sim uma crise, inclusive de imagem, né? Admitindo isso e defendendo uma autocontenção. A gente lembra aqui, Márcio, que o ministro Edson Fachin quer implementar um código de ética, um código de conduta, justamente para delimitar a atuação ali, colocar algum freio na atuação dos ministros. Ela tem medo de falar o nome, tá? Ela ia falar e depois percebeu que tem que recuar, porque senão a Polícia Federal vai buscar ela também. Inclusive de familiares. Esse código de ética vai ser ali trabalhado pela ministra Carmen Lúcia, que foi escolhida para ficar à frente deste projeto, dessa empreitada defendida por Edson Fachin. A questão, Márcio, você lembrou muito bem, ele sempre foi muito mais discreto. Agora, como presidente da Corte, ele tem falado publicamente. E essas falas dele têm incomodado muito os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que veem nessas falas de Edson Fachin, na verdade, um aumento do desgaste da própria Corte. Não, o Edson Fachin está tentando acabar com o desgaste. Primeiro, para você acabar com o desgaste, você tem que falar qual é o problema, você tem que apontar o problema. Que quando ele defende esse código de conduta e fala, olha, realmente há uma crise, precisamos mudar, o Supremo está exacerbando o seu poder, muitas vezes o judiciário, e aí quando ele faz essas críticas, isso, claro, incomoda muito dos seus colegas. A avaliação é que Edson Fachin tem falado isso muito para o público, mas deixado de trabalhar isso internamente com os colegas, ou seja, falando muito pouco, combinando muito pouco o que seria esse código de conduta. A avaliação interna, Márcio, é que falta ali uma costura, uma articulação melhor de Edson Fachin para levar adiante esse código de conduta. Ele tenta fazer isso, só que certos ministros são irredutíveis, não pode ter código de conduta. Como assim, se o código de conduta quer colocar que eu não posso votar em processos de escritório de advocacia que a minha esposa trabalha, ou que o meu filho trabalha? É a nossa renda. Eu preciso. O ministro do STF não vai aceitar, certos ministros, que eles não possam interferir em processos que seus familiares são advogados. Olha, como é que vai fazer um contrato de 129 milhões? Como é que vai viajar no jatinho com um bilionário? Não pode. Então, eles são totalmente contra um código de ética, um código de conduta, e agora estão revoltados com o Fachin. Fachin está tentando salvar o STF. Eu acho difícil, para mim esse navio já afundou, mas ele tem lá aquele apelo, aquele vínculo emocional com a Suprema Corte, está tentando salvar. Talvez ele não saiba, não tem salvamento. A única coisa que vai salvar o STF hoje é impeachment de ministros do STF, ou pior ainda, uma reformulação da Suprema Corte com regras claras e com algum órgão que possa também fiscalizar a nossa Suprema Corte. Mas do jeito que está, amigo, só tem uma salvação. É maioria no Senado, não adianta. Foque nisso, você que me acompanha. No seu estado, se nós não fizermos maioria no Senado, o Brasil vai virar, aí é sem volta mesmo, tá? Esquece, arruma as malas e vai embora. O Brasil vai virar uma ditadura do judiciário da mais consolidada que o mundo já viu.
Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!